Bom dia. Bom dia, Renata. Tudo jóia? Tudo jóia. Acho que tá tudo ok aqui. Deixa eu Tudo ok agora. Só não te vimos, tá? Não tá vendo? Ai, deixa eu ver aqui. Só um segundo. Bom, vamos começando enquanto você termina de se ajustar aí. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês dois, trocando essa ideia, falando um pouco sobre esses universos aí, né, que são tão fantásticos e que cada vez mais estão se unindo, entrando em convergência. E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para poder tentar desmistificar e conseguir também ter um olhar sobre vocês que são escritores, que são tão fantásticos do jeito que são, né? Queria que vocês pudessem se apresentar um pouquinho antes da gente começar o nosso papo. Quer começar aí, Edgar? Sim, meu nome é Edgar, eu tenho Edgar Beusen, eu tenho 32 anos, sou do Recôncavo Baiano, de Muritiba, sou filho do Recôncavo com muito orgulho, e, bem, comecei nas redes sociais em 2016, não tinha pretensão de virar o trabalho que se tornou hoje, porque era um trabalho acadêmico, na verdade, a criação do perfil. A gente queria entender como o Instagram ele estava abrigando também a literatura. Já na Europa e nos Estados Unidos já tinham autores aparecendo em listas de livros mais vendidos, divulgando seu trabalho em rede social. Então a gente queria entender como isso estava funcionando no Brasil. E aí eu cheguei para a professora Aline Lins e apresentei alguns autores que eu já acompanhava, Isaac Magiese, Matheus Rocha, o Lucão. E sim, ela fez, por que você participa do grupo de pesquisa literária, por que você não cria um perfil e começa a publicar os seus textos na internet, a depender do que você, do material que você colha lá na internet, você apresenta essa pesquisa. Na hora eu não dei muita atenção, mas a semente foi plantada por Alene na minha cabecinha, eu fiquei ali, né, pensando na possibilidade, e 15 dias depois criei o perfil, comecei a postar diariamente. A Lene, ela teve que sair da universidade, teve que ir para Portugal fazer um doutorado, assim, coisa de repente, e aí não teve como a gente apresentar o trabalho, mas eu continuei com o perfil, e menos de um ano eu já estava com um contrato assinado com a editora Vilardo do Rio, e lancei meu primeiro livro, Quem Tem Como Me Amar Não Me Perde Nada. Hoje já são 3 livros lançados, e com a ajuda e com o suporte das redes sociais, né, das tecnologias, das novas formas de interação, da democratização do acesso ao conteúdo e também da produção de conteúdo. Massa, seja bem-vindo. Renata? Obrigado. Oi, gente, bom dia. Vou falar um fone um pouquinho aqui, porque tá um barulho. Não te escutamos, você tá no mudo. Oi, gente, tudo Agora. bom? Vou falar com o fone pertinho aqui, porque tá um barulho aqui, senão vocês vão acabar escutando. Sou Renata Pinheiro, eu sou produtora de conteúdo literário. Eu tô nesse ramo, né, desde 2016, mas sou leitora desde que me conheço por gente, e tomei consciência das coisas que eu fazia, e eu produzo conteúdo literário na plataforma do Instagram, que é o Diga aí Leitores Blog. Joia. E é isso. E aí, então, vamos embora, assim, primeiro ponto, para a gente poder estar trocando essa ideia, é saber qual que é o olhar de vocês, né, com relação a que forma a tecnologia pode ser essa aliada à leitura. Como é que vocês enxergam esse ponto de vista? Bem, na minha área, né, de escritor que usa a plataforma para divulgar o trabalho, para divulgar os livros, a tecnologia é tudo, né? É tudo. Assim, eu
produzo conteúdo diariamente, escrevo diariamente para as redes sociais, de 2 a 3 textos no máximo por dia. Produzo um conteúdo específico para cada rede. Para o Instagram, para o Facebook já é uma outra abordagem, para o Twitter já é uma outra abordagem. Agora estou tentando entender como é que funciona o TikTok e como esse trabalho pode estar dentro do TikTok também. E, enfim, é tudo, né? Assim, você tem um público pulverizado, você não tem um público só local, por exemplo, da Bahia. Eu tenho leitores em todos os estados do Brasil, em várias partes do mundo, e os meus livros podem chegar até essas pessoas, seja na forma física, como também na forma digital, através do Kindle, né? Então, a tecnologia é o suporte total do meu trabalho, né? As redes sociais são hoje o suporte, assim, total do que eu faço nas redes. Claro que eu venho tentando, ao longo dos últimos anos, ficar um pouco mais independente das redes sociais, né? Não estar só nas redes sociais, porque é uma coisa que sempre me preocupou, eu estar produzindo conteúdo numa plataforma que não é minha, né? Por exemplo, assim, vamos dizer que o Instagram de repente acabe, né? Então eu vou perder toda aquela audiência. Então eu venho buscando sempre estar fazendo algo fora as redes. Por exemplo, eu lutei por uma coluna no jornal, e fui abraçado por Linda Bezerra, que é editora do Correio, e hoje eu estou lá no Correio, né, toda semana com a coluna, que é algo que também me dá um pouco de liberdade para escrever algo diferente do que eu faço no Instagram, né? E o livro físico também é essa ruptura, né? Essa saída daquilo que eu faço no Instagram, limitação de legenda, no Instagram eu tenho que me preocupar também com engajamento, com o que funciona e o que não funciona, e o livro eu tenho uma liberdade maior de escrever mais solto, né? Mais solto dessas coisas que a gente precisa fazer quando está nas redes sociais. Com certeza. E você, Rê, conta aí um pouquinho pra gente como é que você enxerga essa tecnologia aí aliada à leitura. Então, como produtora de conteúdo, eu uso, né, a plataforma exclusiva do Instagram, então ele me ajuda que o meu conteúdo, né, ele chegue numa maior quantidade de leitores, chegue de forma mais rápida, que incentive. No caso, o meu Instagram, ele foi criado com o objetivo de compartilhar, né, o meu amor pela leitura. Então, a partir desse compartilhamento, eu incentivo, né, que outras pessoas também criem esse hábito. Então, a tecnologia me ajuda nisso, né, porque a minha plataforma é o Instagram e é o que me ajuda a alcançar mais leitores. Agora, como leitora voraz, né, tirando essa parte da produção de conteúdo voraz, eu acho que a tecnologia ela ajuda na formação de novos leitores, né? Ele expande os meios de acesso à leitura, como é o caso dos digitais, né? Que dispositivos, essas novidades tecnológicas, né? Como o Kindle, que ajuda o leitor a ter fácil acesso à leitura, acho cool nesse caso, né? E também na questão da literatura nacional, porque já que muitos autores, eles só publicam exclusivamente no meio digital. Então, eu acho que isso ajuda a popularizar a literatura nacional, que é algo muito importante. E eu acho que vai ser falado isso mais para frente, que tem aquele jogo, né, aquela pequena briga. Tem gente que acha que o livro digital ele atrapalha um pouquinho o percurso que vinha sendo feito os livros físicos. Eu acho que isso de forma alguma atrapalha. Eu acho que chegou para implementar. Mas aí eu acho que mais para frente a gente fala um pouquinho disso. É um pouco do que a gente trocou uma ideia antes, assim, né? E aí eu já vou puxar o gancho para a gente poder falar um pouco sobre esse comportamento. Não só o comportamento do hábito da leitura e das novas tecnologias, mas do entendimento do leitor também. O leitor como consumidor, vamos falar assim, né? Então, a gente está falando aí realmente de que existe uma mudança no comportamento, principalmente dessa geração mais jovem, de uma geração que praticamente nasceu, ou que está nascendo
tá aí na casa dos seus até 20 anos, basicamente, que tem um consumo diário, tem um consumo de tecnologia que é surreal de intenso no seu dia a dia. A gente sabe que mobile é a primeira tela, não tem para onde correr, então enquanto você está fazendo várias coisas ao longo do seu dia, você está com o celular ali em mãos, ou nas redes sociais, ou fazendo uma outra leitura, ou em aplicativos de mensagens instantâneas, enfim. Então, a gente sabe dessa mudança do comportamento do jovem, e essa mudança, ela não se dá no sentido de não ter o hábito da leitura, ela se dá na forma como essa leitura vai acontecer. Então, do que a gente estava trocando essa ideia é um pouco disso, é entender como que esse consumo desse leitor jovem está acontecendo dentro dessas plataformas e como vocês que estão do outro lado da mesa podem estar potencializando isso e incentivando e trazendo todo esse querer, todo esse instigando esse público a fazer essa imersão. Então, a gente fala um pouco dessa mudança de comportamento, desse público jovem, a gente trouxe também alguns pontos sobre a conectividade, sobre todo esse mundo de automação aí, como um sentido de liberdade multimídia. Então, essa liberdade dessa multimídia está trazendo também essa aproximação para esse universo de vocês. Dentro do público que vocês têm nos seus perfis do Instagram, a gente trocou essa ideia um pouco de como se navega, né? Tem um público jovem maduro, um público mais velho, um público idoso também que tem essa participação. E aí a Renata já puxou o gancho falando um pouco também sobre as mudanças dos formatos tradicionais dos livros para os e-books e todos os devices que a gente tem para poder estar acompanhando essa leitura. Então, toda essa caixinha aí é uma experiência nova, é uma experiência que está sendo reaprendida, né? E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouco também sobre isso. Eu acredito muito na leitura como hábito, né? E é como você falou, hoje a gente esquece o celular como se a gente tivesse esquecido um membro do nosso corpo em casa. A gente não consegue viver mais sem o celular. É muito raro você encontrar alguém que não tenha alguma rede social. Né? E você levar esse conteúdo de leitura, né, de texto, seja poema, seja crônica, seja pequenos textos em cards, seja, como a Renata, a produção de um conteúdo apresentando livros de autores nacionais, fazendo resenhas de livros, apresentando autores através do seu perfil. É um caminho, né? É um caminho de você ocupar um espaço, né? Um espaço onde está se produzindo muito conteúdo de várias modalidades, vários tipos de artistas, né? De música. O teatro agora entrou também nessa, né, na pandemia, muito teatro sendo, espetáculos sendo produzidos para redes sociais, né? Através de lives. Então, assim, foi uma mudança que eu acho que a leitura ela pegou e a literatura pegou esse gancho logo no iniciozinho das redes, né? Porque você tinha o Tumblr no início, que eram os microblogs, né? E aí depois migrou para o Orkut, tinha muita gente que escrevia pequenos textos no Orkut, e abriu o Facebook, e de repente você tem o Instagram, uma rede voltada para fotografia, selfie, foto de comida, e aí alguém teve a ideia de publicar textos no Instagram, e isso foi um fenômeno, não é? Porque tem muita gente boa produzindo esse conteúdo, e uma coisa que eu reparo muito nos meus lançamentos, né, quando a gente estava antes da pandemia, quando a gente podia fazer lançamento, encontro com leitores, era a ida de pessoas que nunca tinham entrado numa livraria, que nunca tinham comprado um livro para ela mesma. Dizer assim, olha, esse é o primeiro livro aqui que eu estou comprando, olha, é a primeira vez que eu entro nessa livraria. Eu lembro que eu fui lançar meu livro em São Paulo, na Livraria Cultura de São Paulo, e uma mulher chegou, ela tinha 30 e 36 anos, ela disse, nossa, eu moro em São Paulo há 16 anos, ela era daqui do Nordeste, então, tu mora em São Paulo há 16 anos, eu nunca entrei, não sabia que tinha essa livraria aqui, eu passava aqui, né, pegava o metrô aqui na Paulista, não sabia, nunca tinha entrado aqui, que coisa linda, mais você sempre passar aqui. Então, é uma forma de você direcionar esse público, é uma forma de você apresentar esse público e mostrar para eles que, além dos conteúdos que existem nas redes sociais, né, daquela blogueira que você segue, que você acompanha, que lhe inspira, também tem outras formas de conteúdo, que são os textos, né, que podem lhe apresentar livros, que podem lhe apresentar autores, que podem apresentar estilos de vida. Eu lembro que eu comecei a ler
minha jornada na leitura é nos quadrinhos, Turma da Mônica, Zé Carioca, amava Zé Carioca. E depois eu passei para os livros da Pedro Bandeira, na minha juventude, né? E, de repente, quando minha escola ampliou, criou a biblioteca, recebeu algumas doações de livros, eu lembro que eu ajudei a bibliotecária lá a arrumar a catalogar os livros que a gente estava recebendo de doação, alguns que a escola tinha comprado, e aí a gente recebeu uma doação, uma caixa de livros, uma coletânea de Jorge Amado. E aí eu conhecia Jorge Amado das novelas, né, década de 90, muita produção de Jorge Amado foi para televisão, filmes, né, baseado na obra de Jorge Amado. Eu, com 11 anos, 12 anos, ouvia falar de Jorge Amado nesse sentido, nas festas populares que tinham na Bahia, que eram transmitidas pela televisão, que mostrava Jorge Amado, enfim. E aí eu me interessei, peguei alguns livros e lembro que o mais fininho era Quincas Berro d'Água, né? Aí eu disse, vou levar para casa para conhecer. E aí me apaixonei por Jorge Amado. Eu lembro que eu li Quincas e depois li O Sumiço da Santa com 16 anos, 15, 16 anos, né? E não entendia muita coisa. Reli O Sumiço da Santa no passado, né? Com uma outra visão de mundo. Então, assim, é uma forma de apresentar. Hoje, talvez, essa literatura produzida no Instagram seja as histórias em quadrinho do passado, né? É aquela coisa de você seduzir as pessoas pelo que está mais perto delas, que é o celular, que é essa tecnologia, né, que ela está ali diariamente. A pessoa não vai na livraria buscar leitura, a pessoa não vai não precisa ir em espaço, em bibliotecas, buscar isso. A gente oferece a elas e leva elas para as livrarias e para as bibliotecas. Isso que é interessante, esse movimento que é interessante. A gente começa a fazer um movimento contrário, né? A gente sai desse universo on para o off, ao invés de ser do off para o on. Então, a gente traz a galera... Primeiro, acolhe dentro dessa rede social, contaminando ela de tanta coisa, de tanto conteúdo bom, e dando esse start que você falou, né? Pô, a gente pode estar aí trazendo esse conteúdo, se tornar seguidor, a gente vai falar um pouquinho disso aí mais na frente, e convidá-las a poder conhecer um pouco mais, não só do trabalho de vocês, mas desse universo, né? Desse universo da leitura, que pode ser em bibliotecas, em livrarias, enfim, em tantos outros lugares, fisicamente falando. E você, Rê? Achei legal essa ação que a Ed fez sobre os quadrinhos, porque é basicamente isso. O Instagram, ele é uma plataforma de imagem, né? Só que alinhar isso com o texto torna a experiência muito melhor. Você está ali vendo a capa de um livro, você olha o livro e não sabe sobre o que se trata, e você vai lá e lê a legenda da publicação. Então, eu acho que é bem legal. A tecnologia em si, né, ela aproximou leitor com editora e leitor com autor, que é uma coisa que eu vejo a galera aqui do meio, né, do Bookstagram, falar muito sobre essa aproximação de poder conversar com o próprio autor sobre o livro dele. Isso é fantástico. Você lê um livro, gostou tanto e vai lá e tem acesso ao autor ali na plataforma, pode conversar com ele por WhatsApp, pode conversar com ele pelo Instagram. Essa troca que tem é bem legal, que tudo em função, né, da tecnologia. E aí eu já queria puxar o gancho aqui da fala de Renata, para a gente poder falar um pouco sobre esse momento que a gente está passando aí da pandemia, né? Então, assim, um dos pontos que a gente citou é que tem uma pesquisa feita aí pelo Painel de Varejo de Livros do Brasil, realizado agora basicamente no início da pandemia, em abril, mais ou menos, mostrando que ao longo desse período, a venda de livros online, de compra de livros físicos, aumentaram quase que mais de 50%. Então, a gente tem aí um retrato de uma galera que ficou enclausurada, que correu para os streams, mas também correu para os livros para poder estar conseguindo se movimentar, manter a cabeça sã, a mente ocupada, e esse mergulho é muito bacana. A Renata trouxe para a gente no nosso papo inicial aqui, falando sobre o Clube da Leitura. Então, assim, como é que vocês veem todo esse comportamento ao longo da pandemia, que foi um momento tão difícil, um momento que ainda está sendo, né? Não está nada fácil ainda não, mas como é que vocês conseguem ver e enxergar dentro do universo de vocês esse incremento de compra de livro físico, principalmente falando, mas também trazendo o olhar sobre a leitura, porque ela potencializou
As pessoas tiveram essa necessidade. E aí, pode puxar aí, Rê. Então, a pandemia em si, né, já causou a questão dos fechamentos de livraria aqui em Salvador, né, foi um ponto que a gente já não tem mais para onde quase não tem, né, tem algumas livrarias, outras chegando e tal, mas a gente não tem aonde ir diretamente comprar um livro físico. Então, as promoções que rolam na internet, nos sites, o acesso, a comodidade de receber o livro na sua casa. Então, isso tudo, eu acho que ficou melhor durante a pandemia, pelo fato da gente não poder sair e não ter o espaço aqui dentro da cidade. E em relação aos clubes, os clubes de leitura, eles eram realizados nas livrarias, eram clubes mensais que vários leitores se reuniam para poder discutir sobre um livro específico ou sobre a leitura em si, dependendo do clube realizado. Aqui em Salvador tem vários clubes muito bons, e aí durante a pandemia a gente ficou, como é que isso vai ser realizado se não pode sair, se não pode ter encontro, se o nosso espaço, né, fechou para isso, e aí vieram as chuvas de clubes online. E isso, por incrível que pareça, saiu muito mais leitores. A quantidade que ia, vamos supor que iam cerca de 20 pessoas nas físicas, lotam salas em encontros online, 50 pessoas, 60 pessoas. Então, acho que isso, a tecnologia ajudou bastante nesse ponto, até porque a leitura ficou como uma válvula de escape para a gente durante essa pandemia, né? O leitor mesmo, até quem não gosta, eu vi muita gente falando, nossa, eu não lia quase nada, lia um livro por ano. Nessa pandemia eu já li 5, 6, 7 livros, as pessoas falando para mim, então isso é muito legal. E os clubes de leitura ajudam esse contato, essa troca, e eu acho que durante a pandemia isso se intensificou bastante. Edgar, quer puxar aí um pouquinho? Eu acho que, complementando um pouco o que Renata falou, eu acho que é um momento, a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa, né? E é um momento também que muita gente procurou essa reflexão própria, né? Essa busca por autoconhecimento, e a leitura proporciona isso, independente do gênero, né? Independente do gênero que a pessoa goste, seja de autoajuda, romance, crônica, a leitura proporciona essa conversa pessoal de você com você mesmo, né? Então, eu acho que abriu esse leque, né? A pandemia abriu essa oportunidade das pessoas buscarem essa alternativa, fora o que já estava acontecendo na televisão, fora as séries, né? Que também muita gente, passando o dia na quarentena assistindo série. E muita gente buscou a leitura. Ontem à noite mesmo eu conversava com um amigo, Ramon Cruz, compositor, parceiro com algumas músicas, e ele disse que foi o ano que ele mais leu, né? Foi o ano que ele mais leu. E por incrível que pareça, eu também tenho tido mais tempo para ler outros gêneros, né? Eu estou lendo agora o Novo Iluminismo, já li Espelhos, né? Então, assim, eu tenho buscado também outros tipos de leitura durante a pandemia. Eu acho que todo mundo fez um pouco isso, né? Todo mundo que teve essa oportunidade de buscar isso e veio justamente por essa necessidade de autorreflexão, de autoconhecimento, né? De se desligar um pouco do caos que estava acontecendo lá fora. Eu acho que a leitura, ela proporciona isso. Então, do que a gente traz aqui, em resumo, de como a tecnologia pode ser essa aliada da leitura, pelo que vocês dois trazem, eu consigo enxergar de que realmente é um potencializador, né? São plataformas e são facilitadores de todo esse comportamento de leitura, de conseguir instigar as pessoas a descobrirem mais coisas. Como você falou, agora eu já estou lendo um outro tipo de material, estou discutindo mais sobre o assunto. A Renata trouxe esse universo aí do Clube da Leitura, de como a tecnologia conseguiu aumentar ainda mais esse interesse das pessoas, até de quem não tinha interesse antes.
Além disso, o facilitador dessa tecnologia toda é que não tem barreira, né? Então, assim, quando a gente tinha tudo fisicamente, a gente ainda tinha um pouco disso. E com as redes sociais, principalmente falando, as plataformas de videoconferência, acaba não tendo, e a gente consegue ter essa inspiração, a gente consegue ter esse acesso de pessoas de outros estados, de outras cidades, convergindo um pouco mais com um universo que antes era tão restrito, assim falando, né? Como é que vocês enxergam esse ponto no sentido de que as redes sociais, elas acabam sendo facilitadoras da leitura, elas acabam trazendo a possibilidade de se apresentar novos livros, novos escritores, novos leitores, e fazendo todo esse match aí entre esses universos paralelos? Só uma observação, eu falei do Espelhos Eduardo Galeano, Espelhos Eduardo Galeano, alguém falou que você falou o livro, não falou o autor, Eduardo Galeano. Então, eu acho que as redes sociais, como eu já falei aqui, ela democratizou o acesso e a produção de conteúdo. E o mais interessante que eu digo sempre, quando eu dou palestra em escola, eu sempre recebo essa pergunta, como é que eu gosto de escrever, eu escrevo, o que é que eu faço? Escreve e poste. Não importa se você vai ser lido por 40 pessoas, por 100 pessoas, por 1000 pessoas, por 1 milhão de pessoas, mas você vai ser lido. E o processo de escrever, eu aprendi isso com o tempo, o mais importante, porque eu escrevia muito e guardava para mim, né? Tanto que o início do perfil, eu peguei muitos textos que eu achava nos cadernos de matéria do meu ensino médio, do meu ginásio, que eu escrevia durante as aulas de matemática e de física, porque eu não prestava atenção na aula, eu só estudava para a prova. Que minha filha não me escute. Mas assim, eu passava a aula toda escrevendo crônica, texto, poema, escrevendo, né? E eu lembro que minha mãe dizia que eu ficava, o caderno era todo rabiscado de bobagem. E eu tinha esses cadernos guardados em casa. Então, quando eu criei o perfil, eu peguei, resgatei esses cadernos e fiz uma releitura daquilo que estava escrito. E hoje eu reflito muito naquele meu processo onde eu escrevia para mim mesmo. O mais importante para quem escreve não é ser lido, é escrever. É o processo mais bonito para quem escreve. É escrever, é só escrever. Se você tem vontade de escrever e mostrar às pessoas, comece a postar nas redes, no seu Facebook, no seu Instagram. A tecnologia está aí para dar esse auxílio, não é? E todo sucesso, né, toda abertura de portas vem do trabalho, daquilo que você faz, né? De como você se dedica àquilo, da importância que você dá àquilo. Então, eu acho que se você coloca esse coração no que você escreve, se você se dedica a escrever, se dedica a entender como as redes funcionam, porque isso é importante também, né? Não é só postar e deixar lá, você precisa entender a plataforma que você está usando. Você precisa que a plataforma trabalhe em favor daquilo que você está fazendo, e isso serve para qualquer área, não só para escrita, né? Eu tenho amigos músicos que no Spotify é a mesma coisa, tem toda uma estratégia para divulgar seus trabalhos no Spotify, seus podcasts. Então, a leitura é a mesma coisa. Você precisa entender o jogo para poder jogar o jogo de acordo com as regras do jogo, né? Você precisa entender sobre horário de rede social, você precisa entender sobre engajamento, você precisa entender que você precisa se mostrar nas redes. É uma coisa que eu tenho diariamente lutado com isso, porque inicialmente eu dizia muito isso, eu não quero ser maior do que os meus textos, eu pretendo não aparecer. Depois veio a necessidade, porque o alcance que a escrita me deu nas redes me potencializou também viver de publicidade, né? De oferecer o espaço para também fazer, pagar as minhas contas, né? Sim. Porque, infelizmente, viver de livro ainda não é possível, né, no Brasil. Então, me deu essa possibilidade. Então, eu preciso aparecer. Sim. Então, tem toda essa estratégia que você precisa entender das redes para poder, né, alcançar o seu objetivo. Então, não é só usar a plataforma, é aprender a usar a plataforma. Rê, quer complementar a fala da Edgar? Para a gente encerrar, temos aí 3 minutinhos só. Concordo exatamente com tudo que a Ed falou, essa questão da estratégia, de entender como você pode se engajar, né, com o seu público, é essencial, ainda mais para que você atinja o seu objetivo, né, que no meu caso, no meu trabalho,
como influenciadora digital literária, é fazer com que as pessoas tenham interesse por aquele livro que eu li, gostei, que opinei. Então, acho que isso, entender como funciona a plataforma, com quem que eu estou dialogando, se aquele livro é para público X, se é para público Y, então acho que isso é essencial. E, acima de tudo, né, tanto no processo de escrita, que há quem diga que resenhistas também são escritores, né? Então, no processo de escrita, como no de leitura, a gente tem que fazer por amor, né? Não adianta você estar ali só para ser visto. Você tem que fazer por amor à leitura, por amor à escrita, e eu acho que é isso. Bom, queria agradecer muito a participação de vocês aqui nesse bate-papo tão legal, tão sensacional. Convidar a galera para que possa estar entrando aí nos perfis de vocês, tá conhecendo um pouquinho mais do trabalho, tá se interessando sobre o assunto, falar que todo mundo está aqui com acesso livre, caso queira trocar outra ideia posteriormente, tanto a Renata, quanto a Edgar, quanto eu. E é isso. Rick, seguir certinho aí o nosso horário, ó. Olha, britânica, rapaz! Eu nem precisei entrar aqui para fazer um sinal para vocês. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado de verdade pela participação, pela disponibilidade do tempo. Tenho certeza que acrescentou bastante aqui para quem está assistindo a gente hoje. Então, obrigado, Priscila. Obrigado, Renata. Obrigado, Ed. Desculpa aí pelos contratempos, mas acontece ao vivo e a gente está se adaptando a esse novo modelo, viu? Tá, joia. Rick, Oi, Ed. Rick, obrigado. E dá um beijo em sua mãe. Eu sou fã de sua mãe. Beijo. Mando sim. Beijo para todos vocês. Obrigada, Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, gente. Beijo. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova Orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana.
Saiba mais em www.abmp.com.br. De meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. Centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Dia de bendito salgado, quem pede manda bem, peça você também.